A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Satisfação falar com vocês, chamou em Cristo, presbítero Reginaldo Silva. Estamos aqui diretamente no nosso canal, gravando a mensagem, a palavra revelada. E eu tenho por certo que Deus, Ele estará falando poderosamente em teu coração. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 22, a partir do versículo 30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. O que vemos nesta palavra, irmãos, que Deus, Ele sempre está à procura. Ezequiel foi levado para a Babilônia, ainda jovem. Daniel já tinha sido levado. Foram 3 levas onde Deus levantara o rei Nabucodonosor como instrumento de justiça para castigar aquele povo obstinado, o povo que tinha inclinado para a idolatria. E quando Daniel estava lá no palácio, servindo e também sendo profeta de Deus, vivendo desafios, mas não negando a sua fé, Ezequiel estava entre os cativos, ministrando a palavra de Deus naquele local. E Deus então levanta este jovem para ser profeta naquele local. E ele ministrava ali a palavra de Deus, sendo sacerdote também. Mas Deus acaba levantando-o para ser profeta, onde ele teve revelações maravilhosas. Viu Deus assentado no querubim. E Deus, então, no capítulo 22, o qual nós lemos, Deus vai tratar com o profeta a razão de levar o povo a estar vivendo naquela condição precária. Muitas pessoas foram mortas, porque de Jerusalém até a Babilônia era aproximadamente mais de 1.000 quilômetros. De 3 a 4 meses de viagem. Imagina um cativo, um escravo, com certeza não teria toda a legaria de uma viagem. Ezequiel estava lá naquele local, e Deus então levanta-o para ser profeta. Talvez ele questiona com Deus: meu Deus, por que estamos nesta maneira? E Deus então vai falar com o profeta: Daniel, o povo está desse jeito porque eu procurei alguém dentre eles, dentre os povo, dentre os príncipes, dentre os sacerdotes, alguém que colocasse na brecha. Brecha era bem conhecido pelo profeta, os muros, as cidades eram rodeadas por eles para estar protegendo, e lugar estrategicamente tinha as brechas, um lugar de refúgio, para que o povo fugisse da cidade ou entrasse na cidade estrategicamente. A pessoa entrava do lado, com o corpo do lado. Mas quando o inimigo descobria aquela brecha, ele tentava entrar na cidade. Então o que os soldados faziam? Eles colocavam naquela brecha para defender a cidade. Então Deus está falando assim ao profeta: olha, procurei alguém que colocasse na brecha, ou seja, alguém que intercedesse, alguém que fizesse a diferença. Mas ninguém encontrei, Ezequiel. Entre milhões de judeus, de israelitas, não encontrei alguém que fizesse a diferença. Pelo contrário, Ezequiel, o povo estava em abominação, cada um vivia a sua vida, povo idólatra, envolvido ao pecado. Então, não teve jeito. E eu então trouxe o juízo. Deus, irmãos, não precisa
de quantidade de pessoas para poder fazer a diferença. Deus não fala assim ao profeta: procurei 10 pessoas, procurei 100 pessoas. Não. Deus vai falar: procurei apenas uma pessoa. Alguém que faz a diferença. Alguém que fala assim: eis-me aqui. Alguém que está disposto a pagar o preço. Ei, amado, talvez você vai falar assim: presbítero Reginaldo Silva, eu sou apenas um, mas Deus precisa apenas de uma pessoa. Deus sempre está à procura de alguém para poder fazer a diferença. Deus está à procura em nossa geração, homens e mulheres que colocam-se na presença dele para poder fazer a diferença nessa sociedade que está mergulhada no pecado. Deus precisa apenas de alguém. Deus levantou Elias no meio da geração que estava totalmente mergulhada na idolatria. Deus levantou Eliseu numa geração que estava mergulhada no pecado. E o que dizer de Davi, onde milhares de homens do exército de Israel estavam com medo de um homem chamado Golias? Mas Davi foi lá levar lanche para os seus irmãos e pôde falar assim: quem este homem pensa que é, para desafiar o exército do Deus vivo? Entendemos que Davi, ele tinha experiência com Deus. Ninguém sabia da sua história. Quando é chamado para estar diante do rei Saul, em particular, ele conta a história, o seu currículo. Estava lá no campo apacentando as ovelhas do meu pai. Vinha urso, vinha leão, mas eu venci ele. Sabe por quê? Davi estava distante da sociedade, distante da sua casa, mas estava perto de Deus. E Davi tornou-se um dos maiores reis de Israel, porque ele colocou-se nessa brecha. Faz lembrar de um grande pregador chamado Charles Spurgeon. Ao ler essa história, eu fiquei muito entusiasmado e corajoso. Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores da história, ele estava numa igreja, num local, pregando a palavra do Senhor, e cheio do Espírito Santo, ele pode dizer assim: o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer na vida de alguém que se entrega a ele totalmente. E um homem ouviu esta palavra. No meio da multidão, um homem ouviu esta palavra. Ao chegar na sua casa, ele, impactado por aquela palavra, disse à sua esposa: bem, o homem de Deus chamado Charles Spurgeon ministrou. Ele pôde falar assim, que o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer na vida de alguém que se entrega a ele totalmente. E eu falei lá: eis-me aqui. Oh, glória! Ele colocou-se na brecha, consagrou a sua vida, ministrava na escola bíblica com 3, 4 alunos, com 5 alunos, e ali Deus foi capacitando ele. Precisou de ampliar o local, e ali Charles Spurgeon, quando ministrou aquela palavra tocou profundamente o coração de Moody. E Moody tornou um dos maiores pregadores de toda a história, porque ele entendeu o seu chamado. Ei, querido irmão, se coloca na brecha. Você vai ficar assustado o que Deus vai fazer por você nessa geração. Amém? Deus te abençoe. Que essa palavra, ela venha falar poderosamente em teu coração. Deixa o Espírito Santo te envolver, que você vai ver a glória de Deus. Abraço.